Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da AudioBase Tools. Nesse vídeo a gente vai ver como que faz para fazer uma simulação de caixa acústica utilizando o modo avançado, que é onde você tem o poder total sobre a simulação das caixas aqui do nosso aplicativo. Então vem comigo que eu vou te mostrar ponto a ponto como você vai fazer para simular a sua caixa de modo avançado. Vamos começar aqui agora escolhendo a opção avançado. Aqui no modo avançado, a biblioteca fica retraída. Então você vai procurar o alto-falante que você vai simular. Vamos pegar aqui um subwoofer da JP Audio para efeito de didática. Ele já puxa os dados do parâmetro aqui nessa região, então você pode expandir isso daqui e dar uma conferida nos parâmetros do alto-falante para ver se esse modelo se adequa ao que você busca como resposta também. Se você já tiver um conhecimento de análise de parâmetros, por aqui você já sabe se esse modelo aqui vai te atender, né? Então você pode ver aqui e retrair novamente aqui. Aqui abaixo a gente começa a configurar de fato a caixa. A gente tem duas opções, assim como no modo assistente, no modo avançado a gente tem as opções de caixa selada e dutada. A diferença é que agora a gente tem muito mais controles aqui para a gente fazer ajuste mais preciso e com mais recursos, né? A gente vai novamente pela caixa dutada, que é a caixa mais utilizada. A gente tem aqui abaixo, logo abaixo aqui, o cálculo de volume da caixa. Aqui, se você já tiver uma caixa pronta, você pode pegar as medidas dela e colocar aqui, que aí você já vai ter qual que é o volume daquela caixa que você quer usar aquele alto-falante, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, as medidas externas da caixa, eu vou colocar aqui, ó, largura 50.5, altura 35.5, profundidade 31.5 e a espessura do MDF 15 milímetros. Então ele já me traz aqui qual que é o volume bruto e ele pega o alto-falante que está já selecionado da biblioteca e me diz que o volume livre, sem tirar ainda o duto, já é 38,8 litros. Para essa caixa aqui eu tenho já as medidas prontas, né? Você pode utilizar também as medidas internas, você seleciona aqui e quando você coloca aqui, ó, perceba que agora o volume bruto subiu para 56. Por quê? Porque ele não está considerando a espessura da caixa, né? Do MDF. Então você tem que ter atenção aqui nesse controle para saber se você está colocando medida interna ou externa. E se for externa, colocar qual a espessura correta, certo? Você tem outros modelos de caixas aqui, né? Trapezoidal, cilíndrica. O formato aqui, esse tipo de caixa, é quando você tem aquela caixa que ela começa numa medida e aí ela tem uma outra medida diferente para, às vezes, colocar bateria por baixo da caixa. Então ela tem um formato, às vezes, tipo um L deitado, né? Então você pode fazer essa medida da caixa aqui, ó, colocando as dimensões da primeira parte da caixa e as dimensões da segunda parte da caixa, para poder fazer o volume completo dela. Então a gente vai aqui no modo retangular, que é o modo mais utilizado, e a gente vai utilizar essas medidas aqui de uma caixa real, né? E aí você tem aqui a opção aplicar volume. E aí você coloca, eu quero aplicar o volume aonde? No volume bruto ou no volume líquido? Qual que eu te sugiro utilizar? Eu te sugiro utilizar o volume bruto. Por quê? Se você já tem as medidas da caixa e ela não vai ser alterada mais, né? Porque a caixa já está, digamos, com aquela dimensão definida. Então, o que pode acontecer é você estar sempre calculando qual que vai ser o volume líquido final dela, colocando duto, ajustando duto, colocando um alto-falante diferente. Então, cada alto-falante ele pode ter um volume diferente. Então, assim, o volume bruto ele nunca vai mudar se você já definiu que as dimensões da caixa é aquela. Então, eu te sugiro utilizar o volume bruto, né? Então, você clica no volume bruto e ele já vem configurado aqui nessa parte de modo de entrada de volume para o volume que foi calculado nessa parte da calculadora, né? Então ele vê aqui 43,99 e tal, ele não arredondou. Você pode até arredondar logo aqui, ó, para 44, que é o que deu lá. E aí a gente vem aqui para as deduções, onde ele mostra o volume ocupado pelo alto-falante, o volume ocupado pelo duto, e se você tiver travamentos na caixa, você coloca qual é o volume ocupado aqui. Mais para frente,
na programação do aplicativo vai ter esse campo para calcular também os reforços, você colocando medidas. Por enquanto ainda está manual, mas você tem a opção de considerar isso também já, né? Aqui embaixo ele vem a potência aplicada, que é aquela potência que está cadastrada no alto-falante, a quantidade de alto-falantes que não tem no assistente. Aqui no avançado você pode simular com mais alto-falantes, certo? E aqui embaixo você tem o controle de HPF, LPF, ganho de cabine, a gente vai ver isso mais para frente, né? Primeiro a gente vai fazer a configuração inicial do projeto. Aqui, eu não tinha falado, mas tem a frequência de sintonia, que ela já vem como 35 padrão, né? A gente vai deixar por enquanto. E aqui do lado direito, a gente tem a configuração avançada de duto, né? Você tem um modo de cálculo do duto aqui. O que é isso aqui? Quando você coloca, ele já vem padrão, que ele vai calcular qual que é o comprimento do duto para poder ele bater com essa sintonia que você já configurou aqui atrás, né? Então ele já vem nesse padrão. Você digita a sintonia e ele calcula qual o comprimento que vai ser o duto para atender essa configuração. Então, no modo circular aqui, um duto com PVC de 3 milímetros, né? E ele vai ficar todo dentro da caixa, né? O diâmetro interno do duto é de 10 centímetros, ele vai precisar de ser essa medida aqui, de 48,2 centímetros de comprimento, né? E aí a gente vai voltar um pouquinho aqui, que eu passei um pouco rápido, nos controles, né? Aqui em cima é o modo, né, o formato do duto. Aqui a espessura das paredes do duto. O posicionamento é muito importante se atentar a isso aqui, né? Você tem a possibilidade de configurar a caixa para o duto ele ser todo dentro da caixa, ou uma parte dele, digamos que você queira deixar 10 centímetros do duto para frente da caixa, né? Fora do volume útil dela. Então você configura se esse duto tem uma parte dele para fora. Se fosse esse caso, aqui ele configurou 48,2 centímetros completos, né? Dentro da caixa, 48,20. Só que se eu tiver, digamos que 10 centímetros fora da caixa, então ele já vai configurar que dentro da caixa agora só vai ter 38,20 e o volume dele também vai ser alterado aqui, porque ele não vai ter mais todo aquele volume dele ocupado dentro da caixa. Então ele vai se reajustando aqui, calculando exatamente qual que seria a nova configuração de comprimento total, baseada em todas essas informações que você está colocando. Então, se ele é todo dentro, então você marca aqui que ele volta novamente aqui à configuração correta, né, de comprimento. Aqui embaixo você tem as informações de duto, né? Então, assim, ó, essa primeira aqui é a área que representa o círculo do seu duto, né? Se for de 10 centímetros, ele representa 78,5 centímetros quadrados a área. A área total é quando você tem mais de um duto. Então, se eu vier aqui, ó, e colocar mais um duto, então aqui, ó, a mesma área unitária manteve e a área total que eu tenho agora é de 157 centímetros quadrados. E aqui ele tem qual que seria o equivalente, né? Quando você trabalha com outros tipos de duto, aí ele vai te mostrar aqui qual que seria a equivalência dele circular, né? E aqui é o total, como se fosse juntando os dois. Então você tem essas informações úteis aqui sobre a parte do duto. Vamos voltar aqui para um duto, né? Para continuar a simulação. Aqui nessa parte da calculadora avançada, a outra informação que é interessante para você é o outro jeito de entrar com o modo de cálculo do comprimento. Primeiro, eu te falei que aqui nessa que já vem configurado, você diz qual é a sintonia e ele calcula o comprimento. Mas se você tem uma caixa, novamente, você já tem as medidas dela, você já tem um duto que ela está configurado, já instalado nela, e você só quer saber se o alto-falante que você quer colocar nela vai ficar legal, então você vem com esse modo de entrada que é você informa qual que é o tamanho da abertura do duto e o comprimento dele, e ele vai te dizer qual a sintonia que a caixa vai estar, né? Então, se você não sabe qual é a sintonia e tem as informações de medidas de caixa, medida da abertura do duto e medida do comprimento do duto, você descobre qual é a sintonia que ela tá. Então, aqui, ó, ele abriu agora para mim qual que é o comprimento.
Então eu venho aqui e digo que é 30. E aí ele calcula, ó, essa caixa com uma abertura de 10 centímetros, com comprimento de 30, ela vai estar em 41,8. Então eu digo, não, então eu acho que dá para colocar ali um duto com 37. E aí ele vai dizer, ó, então a sintonia agora vai ser de 38,7, né? Então você tem essa possibilidade de dois modos de entrada aqui. Ou você diz logo qual é a sintonia que você quer e ele vai te dizer qual é o comprimento necessário, ou você diz qual é o comprimento que você já tem lá e ele vai te dizer qual que é a sintonia que vai ficar calculado para aquela configuração, certo? Então eu vou voltar novamente aqui para o modo de cálculo. Eu vou dizer aqui que é uma 37 Hz, né? E, opa, aqui não é o Hertz, aqui é o volume, aqui, que é 37 Hz. Então agora você já tem aqui a configuração. Você já tem a configuração aqui para avançar para a resposta. Aqui embaixo a gente tem a resposta SPL relativo, né? Você vê que a caixa, como ela é um volume reduzido para este modelo, ela deu um pico bem generoso aqui na região de 50 Hz. Então, você já vai ter a noção de que nessa região de 50 Hz, ela vai estar com bastante coloração aqui. O que é isso? Se uma música em 50 Hz ela dá 130 dB, com essa caixa, nessa configuração, com esse alto-falante, a música daria, se ela fosse flat, numa caixa flat, com essa caixa ela daria 136 dB. Ou seja, ela está adicionando ganho na região de 50 Hz aqui para a música, né? E o F3 dela estaria em 32 Hz, né? Que é o menos 3, que é aonde ela começaria a ter o melhor rendimento. Isso aqui sem considerar ainda filtro nenhum, né? Aqui é a resposta natural mesmo da caixa falante. Aqui o SPL absoluto seria, qual que seria o SPL esperado, né? Com a potência máxima aplicada. Excursão seria o deslocamento do cone para essa potência aplicada nessa configuração de volume, sintonia. Então a gente vê aqui, ó, que essa linha vermelha que é o X-Max da caixa, do falante, que está em 14 milímetros aqui, né, mais ou menos, ela seria excedido a partir de 30 Hz. Então eu sei que 30 Hz é uma região perigosa para esse alto-falante nessa caixa. E onde ele teria o menor excursionamento seria em 37 Hz, que é onde o duto está ressonando, né? Onde o duto tem a máxima pressão. Então aqui seria a hora de a gente configurar já o HPF. Antes eu vou te mostrar aqui a velocidade do ar no duto, que está bem elevada aqui, ó, em 30 Hz, que é onde ele já tem o deslocamento do X-Max excedido, é onde ele tem a máxima pressão no duto, né? Que é onde ele vai dar o sopro, né? Aquele chamado sopro. Porque tem para uma certa área de duto, ele vai ter uma velocidade de ar, uma pressão de ar muito grande nessa frequência. Então ele vai gerar aquele ruído de duto. Então agora a gente vai começar a configurar mais a caixa para poder resolver esses problemas de deslocamento, resolver problemas de sopro, né? E para isso a gente vai ativar o HPF. Então aqui em cima a gente ativa o HPF, a gente configura aqui, se eu sei que em 30 Hz ele começa a dar o X-Max, né, exceder, então eu vou colocar uma frequência um pouco acima, vamos colocar aqui 35, né, 35, aqui eu escolho o tipo de filtro, se é menos 12, se é menos 24, né, Butterworth, que é o BT, e o LR, Linkwitz Riley, né, também menos 12, menos 24. Vamos deixar aqui o menos 24 BT, que é o mais utilizado. E aí a gente já vê aqui, ó, que a resposta simulada, ela tem uma curva tracejada, que é a original, sem nenhuma interferência de filtro. E a nova linha azul, ela já fica com esse formato, né, atenuado por conta do filtro. Então você percebe aqui, ó, que o menos 3 dB, que antes, na caixa original, ela daria aqui, ó, em 32 Hz, a caixa com filtro ela já vem para 35 Hz o menos 3 dB, que bateu exatamente com o que a gente está colocando como HPF, né?
Então você já sabe que a baixa dela, cada vez que você for adicionando um filtro mais alto, ela vai tirando mais rendimento do sistema de subgrave, né? Mas o que a gente quer ver é isso aqui, ó, se ele está resolvendo o problema de deslocamento de cone. Você vê que agora ele foi bem agressivo, ele resolveu até demais, né? E a gente pode brincar com isso aqui, tentando achar qual que seria o HPF ideal para não proteger demais e tirar rendimento demais do sistema, né? Então a gente pode vir aqui, ó, vou colocar aqui na curva de deslocamento e eu posso mexer diretamente no controle de ajuste rápido abaixo aqui do gráfico, para não precisar ficar subindo e descendo a tela, né? Então eu posso vir aqui, ó, baixo aqui, aqui na verdade eu estou mexendo errado, aqui é o FB, aqui é a sintonia da caixa, aqui que é o filtro, 35, 34, 33, 32, 31, 30, ó, no 30 ficou seguro, ele não está ultrapassando o X-Max. Se eu vim aqui no relativo, percebe que agora a curva quase encostou no que era a original, então ele não está matando muito a resposta da caixa falante, né? Ele está protegendo, não está matando muito. Vamos ver aqui na velocidade. Porém, a velocidade do ar no duto ainda não foi resolvida, né? Se eu deixar ele passando dessa linha vermelha, quer dizer que eu ainda vou ter problemas de sopro, né? De ruído de sopro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso continuar mexendo no filtro e na sintonia da caixa. Por exemplo, se eu baixar a sintonia da caixa para 36, já praticamente resolveu no limite ali, né? A questão do sopro. O deslocamento aqui, ó, se manteve legal, não ultrapassou, ainda está longe, né? O SPL relativo ficou basicamente como estava antes do último ajuste. Então você percebe que às vezes não é só um controle que vai resolver o problema, é uma configuração completa, né? Então eu posso resolver tanto com HPF, mas se eu mexer na sintonia e controlar o HPF em conjunto, eu consigo um resultado melhor. Porque aqui, se eu baixar mais um pouco a sintonia, ó, baixei para 35, e aí, ó, melhorou mais a velocidade do ar do duto. Por quê? Porque a sintonia está conseguindo também controlar a velocidade no ar no duto, juntamente com o HPF. Isso daqui vai funcionar até certo ponto. Por quê? Dependendo de qual valor de sintonia você vai baixando, o comprimento do duto está aumentando também. Então, cada vez que eu baixo a sintonia do duto, o comprimento dele aumenta, né? Se você não alterar o VB da caixa, que é o volume interno. Então, você tem que ter noção desses controles dessa seguinte maneira. O VB não está sendo alterado e eu estou baixando sintonia. Quando eu baixo sintonia, o duto aumenta o comprimento. Então vai chegar uma hora que eu não vou poder mais fazer isso, né? Porque ele não vai caber dentro da caixa, ou ele vai começar a ficar tão grande que vai começar a comer muito volume da caixa. Então tem uma configuração limite para isso. Então, às vezes, se eu precisar baixar muito a sintonia, eu vou ter que aumentar também o volume interno da caixa. Então você tem que estar atento a essa configuração nesse sentido, né? Então você percebe que com 35 Hz ela já ficou até mais parecida com a original. Resolveu ainda a parte de deslocamento, resolveu a parte de velocidade no ar no duto, só que a gente não viu aqui, ó, como que tá a parte de comprimento, ó. O duto está com 48.2. Então, dependendo do formato que você faça para essa caixa, pode ser que ele não caiba. Nessa caixa ele não vai caber, dessa configuração. Por quê? Essa caixa aqui, a gente configurou ela com largura, que é a largura que está aqui, é o comprimento dela, né? Com 50.5 externo. Então, quer dizer que interno, ele não tem como comportar um duto de 48.2, a não ser que você faça ele com curva, né? Você faça ele até certo ponto uma medida, faça a curva para poder ele caber essa medida dentro, né? Aí funciona. Mas é aquela questão, você tem que ocupar o menos volume possível, atendendo aos requisitos de deslocamento e velocidade no ar do duto, para que o grave ele tenha eficiência com pouco volume, certo? Então, o que a gente pode ver mais aqui? A gente pode ativar o LPF também, né?
a gente tem aqui o controle de LPF, você ativa ele, coloca a frequência também, por exemplo, de 90 Hz, e aí você vai ver isso refletido aqui, ó. Ó, a curva tracejada é aonde ele tenderia a responder sem filtro nenhum, e agora com filtro ele vai ser atenuado, né, na região que você selecionou. E aí ele vai evidenciar de fato aonde que está ali a região do pico, né, de resposta. Aqui embaixo você tem as opções de salvar design. Então você pode salvar essa curva aqui e você pode trabalhar outros volumes, né? Volume VB, a frequência, eu posso subir aqui de novo, ó, a frequência para 37. Então é o seguinte, ó, você pode salvar esse design e a partir desse design salvo, você pode fazer alterações aqui na caixa, né? Na questão do volume, na questão da área de duto, do comprimento, e você vê essa alteração sendo refletida, por exemplo, se eu utilizar 35 Hz, ele vai mexer no filtro aqui da caixa e ele vai ser refletido aqui, ó. Ele vai criar a diferença aqui e você salva, e aí você pode ver aqui, ó, 50 Hz no HPF, ele vai tirar bastante rendimento, né? Você salva mais outra curva. E aí você pode analisar as três curvas ao mesmo tempo, ó. SPL, excursionamento, você pode ver, eu consegui com essa configuração resolver isso, do deslocamento e a velocidade do ar no duto. Só que em compensação a verde foi a pior de resposta relativa, né? Que aqui diz pra gente aonde a caixa começa e termina, onde tem pico, onde tem deficiência. Então você tem as três curvas ali na mesma tela para você decidir qual que ficou a configuração melhor, certo? Aí você pode apagar aqui e começar tudo do zero para poder você fazer novas simulações. O que eu te sugiro também aqui? Depois que você encontrou uma configuração que você gostou muito, você pode pegar ela e já salvar aqui. Então, você salva essa configuração dentro do aplicativo para você carregar sempre que você precisar consultar ela ou começar com ela a partir de como se fosse o seu modelo, né? Digamos que você já tenha uma configuração que você goste muito e você quer utilizar ela para qualquer alto-falante e quer saber como que cada alto-falante vai se comportar nela. Então, você pega essa caixa e salva essa configuração dela de duto, de sintonia, de volume, tudo dela aqui, né, na hora de salvar. E aí depois você pode vir na biblioteca e só alterar o alto-falante para ver como cada um se comporta nela, certo? Então você tem a opção também, se você tem o plano de gestão de loja e tiver algum carro seu cadastrado, do seu cliente cadastrado e na sua loja em ordem de serviço, você pode cadastrar essa caixa no orçamento, no projeto, para ele poder ficar vinculado e você saber exatamente de que projeto é essa caixa, né? Então você tem essa opção também. Você pode fazer uma descrição aqui detalhada do que é essa simulação. E aí você pode vir aqui, depois se você quiser, quando você abrir, carregar essa configuração, né? Que você fez. Se você já, igual eu falei, quiser deixar um modelo de caixa já pré-configurado com volume, sintonia, duto e deixar ela aqui já cadastrada para você só alterar depois os alto-falantes, você carrega ela aqui, pode colocar ela como favorito, né? Pode excluir depois se você estiver achando que está muita informação aqui na sua biblioteca, né? Mas você tem esse recurso também.